Bem, galera, agora vamos falar sobre hiperboloides, os procedimentos para plotar hiperboloides com o uso do implot. A diferença entre as equações do elipsoide e do hiperboloide é que no elipsoide todas as variáveis têm sinal positivo e o hiperboloide algumas têm sinal negativo e outras não. Obrigatoriamente uma deverá ter sinal positivo. Então nós podemos ter hiperboloide que tem um sinal negativo ou dois. Esse primeiro hiperboloide, ele é um hiperboloide em que a base dele está sobre o plano XY e está alongado na direção do Z. Isso sempre as duas variáveis que têm sinal positivo são as variáveis em que o hiperboloide ele terá a base contra elas, né? Ou tocando no plano, ou tem seus vértices na direção deste plano formado pelas variáveis positivas. Então, primeiro caso, nós temos aqui o hiperboloide em que o z é negativo. Quando apenas uma variável é negativa, nós vamos dizer que o hiperboloide é de uma folha. E a parametrização para um hiperboloide de uma folha, então será x a cosseno de t, seno hiperbólico de u, y igual a b seno de t, cosseno hiperbólico de u, e o z então será c vezes o seno hiperbólico de u. O seno hiperbólico, quando nós temos o hiperboloide de uma folha, estará sempre no eixo imaginário. E a cosseno de t e b cosseno de t estarão nos eixos em que o paraboloide ou tem vértice contra o plano ou ele corta o plano, como é no caso do hiperboloide de uma folha. Essa forma ela só dá a parte positiva. Então nós temos que fazer também, se queremos o hiperboloide tomando o eixo positivo e o eixo negativo, temos que fazer em duas etapas. Na primeira etapa, usamos o z com o c positivo e na segunda etapa, usamos o z com o c negativo. Então, vamos ver o primeiro exemplo aqui. O exemplo nós temos x² sobre 9 mais y² sobre 16 menos o z² sobre 4. Então, como o x e o y têm sinal positivo, o hiperboloide de uma folha será ao longo do z. A parametrização então será x igual a 3 cosseno de t cosseno hiperbólico de u, 4 seno de t cosseno hiperbólico de u e 2 seno hiperbólico de u, que vai formar o eixo imaginário. Essa parametrização dá a parte positiva ao longo do z positivo. Então, vamos ver como fica o gráfico. Então, vamos à equação paramétricas. Eu já tenho copiado. Vamos pôr o x, Ctrl C, aqui no lugar do x. Vamos pôr Ctrl V. Depois, no lugar do y, Ctrl C, Ctrl V. E no lugar do z, vamos pôr ali os valores. Então, Ctrl V. Aqui houve um afastamento, talvez dá problemas, vamos tirar esse afastamento. Bem, então agora vamos pegar uma cor verde. Ok, ele deu apenas a parte positiva, a parte acima do plano. Agora vamos duplicar e botar negativo aqui. Então, ok. Opa, alguma coisa saiu errado. É para ser negativo e não estrela. Negativo, ok. Aí está então o hiperboloide de duas folhas. Se a gente observar, esse hiperboloide ele parece um banquinho de lanchonete. Aqui não é um cone, ele é uma circunferência que, visto de cima, a gente vê um buraco
Aqui, dá para ver o buraco visto de cima no plano, ao longo do plano Z. Então, como o x e o y são positivo, ele corta o plano XY. Digamos que o y fosse negativo. Então, no caso do y ser negativo, vamos apagar esse aqui. Apagamos, não vamos salvar. Abrir, três dimensões, equações paramétricas. Então, para o y, para o hiperboloide estar ao longo do y, nós vamos pôr o seno hiperbólico no y, Ctrl V. Aqui vamos fazer o mesmo cone. O 3 cosseno de t, seno hiperbólico de u, continua no x. E o 4 seno de t cosseno hiperbólico de u, vamos pôr no z. Ctrl V. Aqui está então a cor. Vamos pegar vermelho, amarelo, vermelho. Fecha. Então aqui está a parte ao longo do y positivo. Agora, para fazer a parte ao longo do y negativo, então vamos duplicar para formar a nova figura e vamos pôr o negativo aqui na frente do 2 do y. Negativo, aqui está, ok. Então, note que nós temos o hiperboloide de uma folha ao longo do y. De novo, vamos ver que ele é furado no y, ele não tem vértice como um cone. E finalmente, se a gente tem interesse em ver o hiperboloide ao longo do x, então vamos fechar aqui, abrir, três dimensões, equações paramétricas. Então vamos pôr o seno hiperbólico, Ctrl C, vamos pôr no x, e o 3 cosseno de t, cosseno hiperbólico, vamos pôr no y, e depois o 4 seno hiperbólico, 4 seno de t, cosseno hiperbólico de u, vamos pôr no z. Aqui é independente onde a gente põe o seno e cosseno, o plot se vira. Vamos pôr a cor verde e ali está. Digamos que a gente queira espectro, queira bem cheios. Aí então nós temos. Agora vamos virar para ver como está. Aqui está o hiperboloide. Ele está na direção do x positivo. Vamos duplicar e pôr o negativo aqui na frente do 2. Então aparece a outra parte do cone ao longo do eixo x. Então vejamos aqui. Do cone, eu falei do cone, não, é o hiperboloide de uma folha. Então aqui está. Vamos adiante agora. Caso o hiperboloide tenha duas folhas, então ele vai ter dois valores negativos. Nesse caso aqui nós temos o hiperboloide dado por z quadrado sobre c quadrado menos y quadrado sobre o b quadrado menos o x quadrado sobre a quadrado igual a 1. Assim, agora a diferença que tem na parametrização é que no lado positivo, que é o eixo real, vamos ter o cosseno hiperbólico de u. Nos outros vai ter a cosseno de t seno hiperbólico de u, b seno de t seno hiperbólico de u, veja, os dois casos são seno, e o cosseno hiperbólico vem para o z. Então, este é um hiperboloide que ele vai estar com uma folha virada para cima na direção do z e a outra virada para baixo. Vamos ver como fica o seu gráfico. 3 dimensões, equações paramétricas. Então, o x, vamos pôr o valor Ctrl V, que será
3 cosseno de t seno hiperbólico de u, o y, Ctrl C, Ctrl V, então será 4 seno de t seno hiperbólico de u, e o z, Ctrl C, Ctrl V, então será o 2 cosseno de u. Esse é o hiperbólico dado por z quadrado sobre 4 menos y quadrado sobre 16 e menos x quadrado sobre 9. Vamos achar uma cor legal. Pegamos o azul. Ok. Então aqui está a primeira parte no lado positivo do z. Vamos duplicar e pôr o sinal negativo aqui no z. Negativo. E então vem a segunda parte. Aqui vejamos então o hiperboloide de duas folhas. Ele está na direção do z. Digamos que o nosso interesse seja na direção do y. Vamos fechar. Não queremos salvar. Abrir. Três dimensões. Equação paramétrica. Agora queremos que o paraboloide ele esteja alongado na direção do y. Então o cosseno hiperbólico ele vai no y. Aqui vamos já pôr cosseno hiperbólico. E as outras funções, 3 seno de t, ou 3 cosseno de t, seno hiperbólico de u, vamos pôr no x, e 4 seno de t, seno hiperbólico de u, aqui deu um probleminha, editar, desfazer, copiar o Ctrl C, o 4 seno de t seno hiperbólico de u que nós vamos pôr no z. Ctrl V, ali está. O u varia de 0 até onde a gente quiser, então vamos pôr de 0 até 4. Vou pegar a cor verde. Ok, então aqui está a folha da hipérbole na direção do y. Agora vamos duplicar e pôr o negativo aqui. Então, vai lá o negativo, ok? Aí temos a hipérbole com a sua base voltada para o plano XZ e alongado na direção do y. No hipérbole duas folhas, sempre a base do hiperbólico, ou o vértice do hiperboloide está voltada para o plano que tem as variáveis negativas. Se no caso a gente mudar o valor do z, por exemplo, vamos editar e pôr aqui o z começando do 1. Vejamos o que vai acontecer. Se o z começou do 1, aqui não mudou nada desse lado, desse também não. Então, não fazemos troncos de hiperbólico como foi feito no cone, alterando o valor do z. Assim nós finalizamos o hipérbole alongado sobre o y e falta ainda sobre... A gente fez o primeiro sobre o z, falta sobre o x. Então vamos abrir 3 dimensões, equação paramétrica. Para ser sobre o x, agora então o cosseno hiperbólico tem que estar no x, Ctrl C, Ctrl V. Depois o 3 cosseno de t, seno hiperbólico de u, vamos pôr no y, Ctrl V. E o 4 seno de t, seno hiperbólico de u, vamos pôr no z. De novo, aqui não importa a ordem, sempre o hiperboloide vai ser o mesmo. Vamos pôr vermelho. Ok. Então aqui está. Vamos por meio das setas. Seta direita, ele gira na direção do relógio. Veja que ele está com o seu vértice voltado para o plano de eixo de variáveis negativa, que é o XZ, e o desenvolvimento dele está ao longo do eixo Y. Agora vamos fazer a folha que vai na direção
negativa do x. Então duplicamos para não precisar digitar tudo de novo e botamos negativo aqui no eixo x. Aí está, então, o hiperboloide de duas folhas na direção do eixo x. Assim finalizamos essa parte aqui, onde mostramos quais os procedimentos para plotar hiperboloide ou plotar hiperboloides usando o implot.